Boa noite. Bem-vindos a mais uma conferência do Grupo de Estudos Filosóficos e Científicos para a Análise de Novas Ideias. Obrigada. O teatro e a peste. Os arquivos da pequena cidade de Cagliari, na Sardenha, contêm o relato de um sucesso histórico e espantoso. Numa noite do fim de abril ou do princípio de maio de 1720, cerca de 20 dias antes de chegar a Marselha, o navio Grand Saint-Antoine, cujo desembarque coincidiu com a mais maravilhosa explosão de peste que pôs a borbulhar as memórias da cidade, Saint-Rémy, vice-rei da Sardenha com responsabilidades exíguas de monarca que talvez sensibilizassem os vírus mais perniciosos, teve um sonho particularmente aflitivo. Viu-se pestoso e viu a peste devastar o seu minúsculo estado. Sob a ação do flagelo, liquefazem-se os quadros da sociedade. A ordem sucumbe. Ele assiste a todas as derrotas da moral, a todas as derrocadas da psicologia. Ouve em si o murmúrio dos seus humores dilacerados em pleno desastre e que em vertiginosa perda de matéria ficam pesados e pouco se transformam em carvão. Será então tarde demais para conjurar o flagelo? Mesmo destruído, mesmo aniquilado e organicamente pulverizado e queimado nas medulas, sabe que não se morre nos sonhos. Que a verdade desempenha lá um papel até ao absurdo, até à negação do possível, até uma espécie de transmutação da mentira pela verdade, que a partir dela se reconstrói. Acorda. Vai mostrar-se capaz de afastar todos estes ruídos de peste que correm e estes miasmas de um vírus chegados do Oriente. O Grand Saint-Antoine, um navio que há um mês saiu de Beirute, pede passo e propõe um desembarque. Nessa altura é que ele dá a ordem louca, a ordem que o povo e toda a sua corte julgam delirante, absurda, imbecil e despótica. A lufa-lufa manda a barca do piloto e alguns homens ao navio que presume contaminado, com ordem para o Grand Saint-Antoine virar imediatamente de bordo e a toda a vela sair para fora da cidade sob pena de ser afundado a tiros de canhão. A guerra contra a peste. O autocrata não estava com meias medidas. É preciso sublinhar de passagem a singular força de influência que este sonho exerceu nele, pois permitiu fazê-lo perseverar na ferocidade das suas ordens, apesar dos sarcasmos da multidão e do ceticismo da corte, e tendo para isto de saltar, não só por cima do direito das pessoas, mas do mais elementar respeito pela vida humana e de toda a espécie de convenções nacionais ou internacionais que deixam perante a morte de ter cabimento. Seja como for, o navio continuou sua rota, atracou em Liburno e entrou na Barra de Marselha, onde lhe consentiram o desembarque. O fim que esta carga de pestosos teve não é coisa que os serviços de inspeção em Marselha tenham conservado de lembrança. De forma aproximada se conhece a sorte dos marinheiros da sua equipagem, porque nem todos morreram de peste e por diversos lados se dispersaram. O Grand Saint-Antoine não levou a peste a Marselha, já lá estava. E num período de singular recrudescência. Mas tinha sido possível localizar-lhe os focos.
A peste que o Grand Saint-Antoine trazia era a peste oriental, o vírus de origem, e da sua aproximação e difusão na cidade data o lado particularmente cruel e o flamejar generalizado da epidemia. Ora, isto inspira vários pensamentos. Uma tal peste que parece reativar um vírus era capaz de exercer sozinha devastações sensivelmente iguais. Porque, em toda a equipagem, o capitão foi o único que não apanhou a peste. E, por outro lado, não parece que os pestíferos recém-chegados tenham alguma vez contactado diretamente com os outros, guardados em bairros isolados. O Grand Saint-Antoine, que passa à distância de um grito em Cagliari, na Sardenha, não deixou lá ficar a peste. Embora o vice-rei captasse em sonho alguma das suas emanações, porque não se pode negar que entre ele e a peste não se estabeleceu uma comunicação ponderável, apesar de subtil, e na comunicação de uma doença destas é demasiado fácil admitir o contágio por simples contacto. A peste de 1720 em Marselha valeu-nos as únicas descrições consideradas clínicas que temos do flagelo. Mas podemos questionar se a peste descrita pelos médicos de Marselha era exatamente a mesma de 1347 em Florença, de que resultou o Decameron. A história, os livros sagrados, entre eles a Bíblia, alguns velhos tratados de medicina, descrevem do exterior toda a espécie de pestes. E bem menos parecem ter retido os seus aspectos mórbidos de que a impressão desmoralizante e fabulosa que deixariam nos espíritos. E talvez tivessem razão. Porque à medicina muito custaria estabelecer uma diferença básica entre o vírus que matou Péricles aos pés de Siracusa, isto se a palavra vírus for mais qualquer coisa do que uma simples facilidade verbal. E aquele que manifestou a sua presença na peste descrita por Hipócrates, que tratados médicos recentes nos dão como uma espécie de falsa peste. E peste autêntica, de acordo com os mesmos tratados, só aquela que veio do Egito. Saída dos cemitérios a descoberto pela vazante do Nilo. A Bíblia e Heródoto estão de acordo quando assinalam a fulgurante aparição de uma peste que dizimou numa só noite 180 mil homens do exército assírio, salvando assim o Império Egípcio. A ser verdade, seria preciso então considerar o flagelo como instrumento direto ou a materialização de uma força inteligente com estreita relação com o que chamamos fatalidade. A peste de 1502, na Provença, que a Nostradamus forneceu pela primeira vez ocasião para exercer os seus dotes de curandeiro, também coincidiu na origem, na ordem política, com perturbações, as mais profundas, quedas ou mortes de reis, desaparecimento e destruição de províncias, sismos, fenómenos magnéticos de todas as espécies, êxodos de judeus que precedem ou seguem na ordem político-cósmica, cataclismos e devastações provocadas por quem é demasiado estúpido para prever. E não perverso bastante para desejar realmente os efeitos. Quaisquer que sejam os erros dos historiadores ou da medicina sobre a peste, julgo que podemos estar de acordo quanto à ideia de uma doença que seria uma espécie de entidade psíquica e não transmitida por um vírus. Se quiséssemos analisar de perto todos os casos de contágio pestoso que a história ou as memórias nos oferecem, teríamos dificuldade em isolar um que fosse de contágio por contacto verdadeiramente averiguado. Não existindo a ideia de uma verdadeira entidade mórbida, há formas sobre as quais o espírito pode pôr-se provisoriamente de acordo para caracterizar certos fenómenos. E parece que o espírito
pode pôr-se de acordo sobre uma peste descrita da forma que segue. Antes de qualquer mal-estar físico ou psicológico muito bem caracterizado, manchas vermelhas salpicam o corpo e o enfermo só dá por elas de repente, quando começam a ficar negras. Nem tempo tem de se assustar, pois a cabeça desata a ferver, a ficar gigantesca de peso, e ele sucumbe. Só então uma cruel fadiga se apodera do enfermo. A fadiga de uma aspiração magnética central, das moléculas cindidas ao meio e arrastadas ao seu aniquilamento. Parece-lhe que os seus humores enlouquecidos, transtornados, em desordem, galopam através do corpo. O estômago revolve-se. Parece-lhe que o interior do ventre quer esguichar pelo orifício dos dentes. O pulso, que ora enfraquece até se transformar numa sombra, numa virtualidade de pulso, ora galopa, segue os fervilhares da sua febre interna, o escorrente desvario do espírito. Este pulso que lhe bate pancadas precipitadas como o coração. E se faz intenso, cheio, ruidoso. Este olho vermelho incendiado e depois vidrado. Esta língua que lateja, enorme e grossa, primeiro branca, depois vermelha, depois negra e como que fissurada e carbonosa, anuncia uma tempestade subterrânea sem precedentes. Não tarda que os humores, fendidos como uma terra pelo raio, procurem uma saída para o exterior. Por entre manchas, formam-se pontos mais ardentes. À volta destes pontos, a pele levanta-se em empolas, com bolhas de ar sobre a epiderme de uma lava. E estas bolhas rodeiam-se de círculos, o último parecido com o anel de Saturno à volta do astro em incandescência máxima, e que revela o limite extremo de um tumor. O corpo é, por eles, sulcado. Mas tal como os vulcões têm na Terra os seus pontos de eleição, os tumores têm os seus pontos de eleição ao longo do corpo humano. A 2 ou 3 dedos da virilha, nas axilas, nos preciosos lugares onde glândulas ativas consumam fielmente as suas funções, aparecem tumores por onde o organismo se descarrega da podridão interna ou, em alguns casos, da vida. Conflagração violenta e localizada num ponto. A maior parte das vezes indica que a vida central nada perdeu da sua força e é possível um alívio do mal ou mesmo a cura. Tal como a cólera, Branco. A mais terrível peste. É aquela que não divulga os seus sintomas. Aberto. O cadáver do empestado não mostra lesões. A vesícula biliar, encarregada de filtrar os resíduos engrossados e inertes do organismo, está cheia, volumosa, até arrebentar de um líquido negro e pegajoso, tão compacto que lembra uma matéria nova. O sangue das artérias, das veias, de igual forma é negro e pegajoso. O corpo está duro, como pedra. Parece que nas paredes da membrana estomacal se espartaram inúmeras fontes de sangue. Tudo indica uma desordem fundamental das secreções, mas não há perda nem destruição da matéria. Como na lepra ou na sífilis. Mesmo os intestinos, que são lugar dos mais sangrentos distúrbios,
onde as matérias chegam a um insuspeito grau de putrefação e petrificação. Os intestinos não são organicamente atacados. A vesícula biliar, de onde é quase necessário arrancar o pus endurecido que tem dentro de si e, tal como em certos sacrifícios humanos, com uma faca afiada, com um instrumento de obsidiana vitroso e duro, a vesícula biliar está hipertrofiada e em determinados locais quebradiça, porém intacta, sem nenhuma partícula em falta, sem lesão visível, sem matéria perdida. No entanto, há casos em que os pulmões e o cérebro lesionados enegrecem e gangrenam. Amolecidos, escortaçados, os pulmões caem em aparas de sei lá que matéria negra. O cérebro desfeito, gasto, pulverizado e reduzido a pó, desagrega-se numa espécie de poeira de carvão negro. Deste facto, duas conclusões importantes devem tirar-se. A primeira, que os síndromes da peste ficam completos sem gangrena dos pulmões e do cérebro. O pestoso apanha à sua conta sem nenhum dos seus membros apodrecer. Sem a subestimar, o organismo não reivindica a presença de uma gangrena localizada e física para decidir morrer. A segunda conclusão é que o cérebro e os pulmões, os dois únicos órgãos realmente atingidos e lesionados pela peste, ambos se veem sob a dependência direta da consciência e da vontade. Podemos decidir não respirar ou não pensar. Podemos acelerar a respiração, ritmá-la como quisermos, à nossa vontade, fazê-la consciente ou inconsciente, introduzir um equilíbrio entre as duas espécies de respiração, a automática, sob o comando direto do grande simpático, e a outra que obedece aos reflexos do cérebro tornados conscientes. De igual forma, podemos precipitar, afrouxar e ritmar o pensamento. Podemos regulamentar o jogo inconsciente do espírito. O que não podemos é dirigir a filtragem dos humores pelo fígado, a redistribuição do sangue no organismo pelo coração e pelas artérias, dominar a digestão, parar ou precipitar a eliminação das matérias no intestino. Parece, pois, que a peste manifesta em diferentes sítios a sua presença, liga-se efetivamente a todos os sítios do corpo, a todos os lugares do espaço físico que têm a vontade humana, a consciência e o pensamento próximos e em situação de se manifestar. De tudo isto, ressalta a fisionomia espiritual de uma doença com leis, que não pode ser cientificamente definida e com uma origem geográfica que seria idiota querer determinar, porque a peste do Egito não é a do Oriente, que não é a de Hipócrates, que não é a de Siracusa, que não é a de Florença, a negra, à qual a Europa medieval deve os seus 50 milhões de mortos. Ninguém dirá por que razão a peste se abate sobre o cobarde em fuga e poupa o libertino que se satisfaz em cadáveres. Porque onde o afastamento, a castidade, a solidão, ser impotentes contra as arremetidas do flagelo. E porque há um certo grupo de debochados que se isola no campo como o Boccaccio com 2 companheiros de membro pronto e 7 luxuriosas devotas, poder aguardar em paz os dias quentes que veem a peste retirar-se. E porque há da peste, num castelo próximo transformado em cidadela guerreira e com um cordão de homens armados que proíbem as entradas, transformar em cadáveres a guarnição inteira e os ocupantes, poupando os homens armados, os únicos expostos ao contágio. E de igual modo,
Quem saberá explicar como foi possível os cordões sanitários que Mehmet Ali formou com um grande reforço de tropas no fim do século passado, por ocasião de uma recrudescência de peste egípcia, tenham mostrado eficácia a proteger os conventos, as escolas, as prisões, os palácios, e que focos múltiplos de uma peste, com todas as características da peste oriental, pudessem arrebentar de repente na Europa da Idade Média, em lugares sem nenhum contacto com o Oriente? Com estes insólitos e estes mistérios, estas contradições e estes episódios, é preciso compor a fisionomia espiritual de uma doença que mima o organismo e a vida até ao rasgão e até ao espasmo, como uma dor que, ao crescer em força e ao infiltrar-se, multiplica as suas avenidas e riquezas em todos os círculos da sensibilidade. Mas desta liberdade espiritual que faz a peste desenvolver-se sem ratos, sem micróbios e sem contactos, pode extrair-se o jogo absoluto e sombrio de um espetáculo que vou tentar analisar. Instalada a peste numa cidade, os seus quadros regulares desabam. Deixa de haver manutenção das vias públicas, exército, polícias, municipalidade. Ao sabor dos braços disponíveis, acendem-se fogueiras para queimar os mortos. Cada família quer ter a sua. Depois, começam a rarear a lenha. O lugar e a chama. À volta das fogueiras há lutas de família logo seguidas por uma fuga geral, porque os cadáveres são aos montes. Já os mortos atravancam as ruas com pirâmides instáveis que animais vão roendo pelas bordas. O seu mau cheiro sobe no ar como uma chama. Ruas inteiras ficam obstruídas com pilhas de mortos. É nesta altura que as casas se abrem, que empestados delirantes com o espírito carregado de imaginações terríveis se espalham a gritar pelas ruas. A doença que lhes corrói as vísceras, que lhes corre o organismo inteiro, liberta-se em foguetes através do espírito. Outros pestíferos sem inchaços, sem dor, sem delírio e sem petéquias, olham-se com orgulho ao espelho, sentem-se a vender saúde. Mas caem mortos com a malga da barba na mão, cheios de desprezo pelos outros empestados. A escória da população imunizada, ao que parece, pelo seu cúpido frenesi, entra nas casas abertas e deita a mão a riquezas que ela reconhece inúteis porque impossíveis de gozar. E só então o teatro se instala. Os últimos vivos exasperam-se. O filho até então submisso e virtuoso mata o pai. O casto sodomiza os próximos. O luxurioso torna-se puro. O avarento atira as mãos cheias o seu ouro pela janela. O herói guerreiro incendeia a cidade que antes tinha salvo com o seu sacrifício. O elegante aperalta-se e vai passear nos açougues. Nem a ideia de uma ausência de sanções, nem a de uma morte próxima bastam para motivar atos de um tão absurdo gratuito entre pessoas que julgavam a morte incapaz de pôr fim, fosse ao que fosse. O estado do pestífero que morre sem destruição de matéria, trazendo em si todos os estigmas de um mal absoluto e quase abstrato,
é idêntico ao estado do ator a quem os sentimentos sondam integralmente e perturbam sem vantagem nessa realidade. Entre o empestado a correr aos gritos no encalço das suas imagens e o ator no encalço da sua sensibilidade, entre o ser vivo construtor de personagens que sem isto ele jamais teria pensado imaginar, que as realiza no meio de um público de cadáveres e alienados delirantes, e o poeta que inventa intempestivamente personagens e as entrega a um público de igual modo inerte ou delirante, há outras analogias que explicam as únicas verdades que contam e colocam a ação do teatro como a da peste, no plano de uma verdadeira epidemia. Ali, onde as imagens da peste, relacionadas com um poderoso estado de desorganização física, são como os derradeiros foguetes de uma força espiritual que se esgota. As imagens da poesia no teatro são uma força espiritual que inicia a sua trajetória no sensível e dispensa a realidade. Uma vez lançado na sua fúria, o ator precisa infinitamente mais virtude para se impedir de cometer um crime que o assassino coragem para chegar a executar o seu. E é aqui que, na sua gratuitidade, a ação de um sentimento no teatro surge como qualquer coisa infinitamente mais válida que a de um sentimento idealizado. Em Cidade de Deus, Santo Agostinho acusa esta semelhança de atuação entre a peste que mata sem destruir órgãos e o teatro que, sem matar, provoca no espírito, não só de um indivíduo, mas de um povo, as mais misteriosas alterações. Se agora quisermos realmente admitir esta imagem espiritual da peste, teremos de considerar os humores perturbados do pestoso como a face solidificada e material de uma desordem que, noutros planos, equivale aos conflitos, às lutas, aos cataclismos e às derrocadas que os acontecimentos nos trazem. E tal como não é impossível que o desespero inutilizado e os gritos de um alienado no asilo não sejam causa de peste. Também pode muito bem admitir-se que, ao passarem para o plano do teatro, os acontecimentos exteriores, os conflitos políticos, os cataclismos naturais, a ordem da revolução e da desordem da guerra, e através de uma espécie de reversibilidade de sentimentos e de imagens, se descarreguem com a força de uma epidemia na sensibilidade de quem os contempla. Antes de mais, importa admitir que o jogo teatral, como a peste, seja um delírio e seja comunicativo. O espírito acredita no que vê e faz aquilo em que acredita. É o segredo da fascinação. Porque se o teatro é como a peste, não é apenas por atuar sobre importantes coletividades e as perturbar num sentido idêntico. Há qualquer coisa no teatro, como na peste, de simultaneamente vitorioso e vingador. Este incêndio espontâneo, que a peste ateia onde passa, não é mais do que uma liquidação imensa
Um desastre social tão completo. Uma tamanha desordem orgânica e este extravasar de vícios, esta espécie de exorcismo total que comprime a alma e a põe fora de si, indicam a presença de um estado que é, de certa maneira, uma força extrema e onde se revelam todos os poderes da natureza num instante em que ela vai consumar qualquer coisa de essencial. A peste apodera-se de imagens que dormem. Uma desordem latente e de repente empurra-as até aos gestos mais extremos. E o teatro também ele se apodera de gestos e os empurra até ficarem fora de si. Tal como a peste refaz a cadeia entre o que é e o que não é. Entre a virtualidade do possível e o que existe na natureza materializada. Recupera a noção das figuras e dos símbolos, tipos, que atuam como golpes de silêncio, suspensões, calafrios, chamadas de humor, impulsos inflamatórios de imagens nas nossas cabeças, bruscamente acordadas. Todos os conflitos que dormem em nós restituem-nos com as suas forças. E a estas forças põem nomes que saudamos como símbolos. E à nossa frente dá-se então uma batalha de símbolos projetados uns contra os outros num impossível atropelamento. Porque só pode haver teatro a partir do momento em que o impossível realmente começa. E a poesia que surge no palco alimenta e sobreaquece símbolos realizados. Estes símbolos, que são o sinal de forças maduras, mas até então mantidas sob escravatura e inutilizáveis na realidade, explodem com o aspecto de imagens incríveis que conferem direito de cidadania e da existência a atos hostis por natureza à vida das sociedades. Uma verdadeira peça de teatro transtorna o repouso dos sentidos, liberta o inconsciente e comprimido. Leva a uma espécie de revolta virtual. Impõe às coletividades reunidas uma atitude heroica e difícil. Tal como a peste. O teatro é, portanto, uma formidável apelo de forças que conduzem o espírito pelo seu exemplo à origem dos seus conflitos. Se o teatro essencial é como a peste, não é por ser contagioso, mas porque é como a peste. A revelação, a exposição, a projeção de um fundo de crueldade latente através do qual se localizam num indivíduo ou num povo todas as possibilidades perversas do espírito. Como a peste é o tempo do mal, o triunfo das forças negras, que uma força ainda mais profunda alimenta até a extinção. Há no teatro, como na peste, uma espécie de estranho sol, uma luz de intensidade anormal onde parece que o difícil e até mesmo o impossível se tornam de repente um nosso elemento normal. Pode dizer-se que toda a verdadeira liberdade é negra. E isso confunde infalivelmente com a liberdade do sexo, que também é negra, se saibamos muito bem porquê. Porque desde há muito tempo que o eros platónico, o sentido genésio e a liberdade da vida desapareceram sobre o revestimento sombrio da líbido, que identificamos com tudo quanto há de sujo, abjeto e infamante no facto de vivermos, de nos
precipitarmos com um vigor natural e impuro, com uma força sempre renovada para a vida. É por isso que todos os grandes mitos são negros e não nos é possível imaginar fora de uma grande atmosfera de carnificina, tortura e sangue derramado todas as magníficas fábulas que contam às multidões a primeira experiência sexual e a primeira carnificina de essências que aparecem na criação. O teatro, como a peste, é uma imagem deste massacre, desta essencial separação. Deslinda os conflitos, liberta as forças, provoca as possibilidades, e se estas possibilidades e estas forças forem negras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. Não vemos que a vida, tal como é e tal como a fizemos, ofereça muitos temas de exaltação. Parece que através da peste e coletivamente um gigantesco abscesso, tão moral como social, se esvazia e, tal como a peste, o teatro é feito para esvaziar abscessos coletivamente. É provável que o veneno do teatro lançado no corpo social o desagregue, diz Santo Agostinho. Mas falo à maneira de uma peste, de um flagelo vingador, de uma epidemia salvadora em que todas as épocas crédulas quiseram ver o dedo de Deus, que não é mais do que a aplicação de uma lei de natureza onde todo o gesto é compensado por um gesto e toda a ação compensada por uma reação. Teatro, como a peste, é uma crise que se resolve com a morte ou com a cura. E a peste é um mal superior porque é uma crise completa. E nada mais resta depois dela a não ser a morte ou uma extrema purificação. Da mesma forma, o teatro é um mal. Porque equilíbrio supremo que se não atinge sem destruição convida o espírito a um delírio que exalta as suas energias. E vemos, para terminar, que do ponto de vista humano, a ação do teatro, como a da peste, é benéfica porque, levando os homens a verem-se como são, faz cair a máscara, descobre a mentira, a frouxidão, a baixeza,
A hipocrisia sacode a inércia asfixiante da matéria que chega às mais claras certezas dos sentidos e revelando às coletividades o seu poder sombrio, a sua força oculta, convida-as a assumir uma atitude heroica e superior diante do destino que de outro modo nunca teriam assumido. E a questão que agora se coloca é saber se neste mundo que escorrega, que se suicida sem dar por isso, será encontrado o núcleo de gente capaz de impor esta noção superior do teatro, que nos restituirá a todos o equivalente natural e mágico dos dogmas em que deixamos de acreditar.